Obrigado, Roseni. Amém. Meu nome é Moisés, sou um filho amado de Deus, me recuperando nesse ciclo da ira e do orgulho. Cheguei aqui no CR para tratar de traumas e feridas emocionais, tratei outras áreas, outras questões, e nesse momento a ira e o orgulho que eu vou falar um pouco aqui no desenrolar da lição. Ok? Bem, aí vocês receberam aqui o folheto para vocês completarem. Quem tiver a caneta aí, impressa para quem não tem, tá bom? E já entrando aqui no slide 1, sem demoras, aqui. Muito bem. Então, a lição de hoje, Inventário Espiritual, parte 1, ela está baseada no princípio 4 e é nesse momento que nós estamos passando pelo passo 4 também. Então, lá diz assim: abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. E o passo 4, que diz assim: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Lamentações 3:40. E para a gente se situar nas lições e nos passos, até agora aqui foi dada então a lição 1, que fala sobre negação, que faz parte do livro 1. Esses livros, né, os livros 1, 2, 3 e 4, hoje eles são editados num livro só. Né? Então, a lição 2, impotente, a lição 3, esperança, lição 4, sanidade, lição 5, entrega. Essas lições já foram dadas desde quando voltamos para os encontros presenciais aqui. A lição 6, ação. A lição 7, padrinho, que começa no livro 2. E o título do livro 2 está lá, né? Fazendo um honesto inventário espiritual. Já tivemos a lição do padrinho, né? O 7. A lição 8, moral. A lição 9, inventário. E hoje a lição 10, inventário espiritual, parte 1. Então, nos localizamos aqui. E aí, eu fui buscar nos dicionários da nossa língua o significado de inventário. Então, diz lá, um primeiro significado: listagem detalhada, catálogo, registro, rol das propriedades da pessoa que faleceu, para que seja feita a partilha desses bens. Outro significado aqui: avaliação, relação de mercadorias e balanço. Eu já trabalhei em balanço de supermercado, eu sei o que é inventários de mais de 5.000 itens. Imagina, 5.000 itens de produtos que eram vendidos lá. Bem, 3, descrição pormenorizada, enumeração com riqueza de detalhes de alguma coisa. Outros significados aqui: o 4, levantamento minucioso dos elementos de um todo. Esse aqui acho que tem mais a ver com a gente, tem mais a ver comigo, eu achei. E 5, o documento ou papel em que estão descritos esses bens. Tem base bíblica também. O interessante é que nesse inventário, como a gente tem visto já desde a lição inventário moral, a outra lição que eu não me lembro agora, mas fala assim: você vai começar a listar coisas, não a respeito de coisas, mas a respeito de você mesmo. E nós assim, falando de mim, né? Eu tive um pouco de resistência no começo, mas depois foi uma experiência assim, abençoadora. A base bíblica: livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Efésios 4:31. E vocês receberam aí um panfleto com algumas perguntas. E de todas as perguntas que a gente vai ler aqui nos slides, eu sintetizei numa pergunta só, que eu faço para você e fiz para mim já também, que é a seguinte:
Você vive a sua vida de verdade? Então, se você conseguiu responder essa pergunta, você vai conseguir responder as outras com honestidade. Você vive a sua vida de verdade? E o convite que eu faço em seguida é esse aqui. Vamos colocar a nossa vida em questão de forma, não de forma só para você mesmo, de forma assim, individualista, mas compartilhando com Deus, com você mesmo, com alguém da sua confiança. Então vamos colocar a nossa vida em questão. Bem, pensando um pouquinho aqui, dentre tantas questões que a humanidade tem ao longo da história, né? Eu também questionei minha vida olhando somente as circunstâncias e as demandas fora de mim e não lá dentro, né? Então eu questionava sempre em um estado de vítima, já com amargura, indignação e ira. Eu questionava mais ou menos assim: por que eu fui ter esse pai e essa mãe? Pergunta já com tons de vitimismo, de um certo resmungar e de culpa também, já culpando, né? Por que eu vivi nesse ambiente? Por que eu morei nesses lugares? Por que eu estudei nessas escolas? Então já eram questionamentos assim, em estado de vítima, em estado infantil, em estado de insanidade, né? Eu questionava, então, extraindo todas as minhas responsabilidades. Eu não estava olhando para mim quando fazia essas perguntas, né? E eu tinha que encontrar um culpado na minha história até que eu encontrava um culpado. Mas isso não resolveu o meu problema. Não resolveu o meu problema. Bem, e aí eu fui refletir um pouco na vida de Adão. Adão, que vivia num ambiente perfeito, vivia num ambiente favorável, não lhe faltava nada, inclusive Deus ia visitar Adão todas as tardes. E mesmo assim, Adão caiu. Então, quando eu falo Adão caiu, eu caí também. E aí, de forma que eu paro de ficar reclamando, resmungando sobre a minha história, e passo então a pensar assim: poxa, se eu tivesse tudo perfeito, no ambiente que Deus estivesse me visitando toda a tarde, tudo no lugar direitinho, eu também teria caído. Então, eu começo a mudar o meu foco de olhar para fora e reclamar das demandas do lado de fora. Eu começo então a olhar para mim e conseguir fazer isso aqui no CR, com responsabilidade, com implicação, né, com bastante trabalho, e não fiz isso sozinho, não dei conta sozinho, e aqui eu tive apoio, né? Quando então me vêm esses questionamentos à mente, eu não olho mais para fora, mas olho para dentro de mim, para o meu coração, para a minha mente. E aí, lembro da resposta que Adão deu para Deus quando ele perguntou: você comeu da árvore que eu falei que não era para comer? Da árvore da vida? E Adão falou assim: a mulher que tu me deste, né? A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu do fruto e eu comi. Então, hoje eu posso dizer assim, que eu deixo de ser um Adão e passo a ser um Cristo, né? Essa consciência me chama a trabalhar isso todos os dias, todos os dias. Bem, então aqui no CR eu fui mudando esse foco, né? Não olhar para fora, mas olhar para dentro de mim. E aí eu trago essa questão para vocês, como eu trouxe para mim. Vamos colocar a nossa vida em questão? E aí eu já te sugiro uma coisa, uma sugestão. Tente responder sem resmungar, sem indignação, sem calúnia, mas com honestidade, buscando a verdade que você ainda não tem sobre a sua vida. Porque o meu problema era esse: eu não tinha uma verdade a respeito da minha vida ainda nas mãos ou na minha consciência. Ok? Bem, então vamos lá, seguindo.
A introdução. O princípio 4 dá início ao processo de nos tornarmos limpos quando abertamente analisamos as nossas falhas e as confessamos a nós mesmos, a Deus e a alguém de nossa confiança. É natural que possamos encontrar resistências em nós mesmos. E lembre-se, quando você estiver fazendo o seu inventário, você precisa manter sua avaliação e inventário equilibrados, com pontos positivos e pontos negativos da sua história ou do seu momento, né, do tempo presente. Okay? E aí, seguindo, você sabia que nós temos três aspectos diferentes de caráter. Deixa eu só me organizar aqui. Muito bem. O caráter que mostramos, o caráter que pensamos ter e o caráter que realmente temos. Bem, o caráter, eu vou falar de mim em relação a essa exposição aqui dos aspectos. O caráter que mostramos, eu demonstrava através de palavras, ideias, aparência externa, máscaras, entre aspas, né? Não é essa máscara que a gente está usando ou usamos aí por causa do Covid. Mas que muitas vezes não era o eu de verdade. Então, eu construía um eu aparente aqui e me apresentava às pessoas. Bem, aonde? Na família, nos relacionamentos, na igreja, no trabalho, nas redes sociais. E nas redes sociais eu vou só como profissional. Né? Tem gente que às vezes fica assim, o que será que o Moisés faz, né? Como já me perguntaram. E aí eu falo, olha, eu uso as redes só para trabalho, eu não falo da minha vida pessoal. Quiser saber de mim, a gente marca um café e conversa. E na maior parte eu demonstro o caráter que eu mostro, né? Esse que eu mostro, esse aspecto, ele, na maior parte da minha vida, eu ia modulando e organizando o caráter que mostro, sem levar em conta o caráter... Desculpa, na maior parte, em função, eu demonstrava esse caráter em função do outro, né? Em ter aceitação e não perder o outro que estava diante de mim. Bem, o caráter que pensamos ter nessa área, eu ia modulando e organizando esse caráter, sem levar em conta o caráter que eu realmente tinha. Nessa parte aqui eu me perdia completamente. Perdi completamente. Eu acho que nessa parte aqui eu gastava mais energia no primeiro lá, tentando trabalhar o caráter que eu mostrava. E o caráter que realmente temos, eu gastava tanta energia mental, emocional e física com os outros dois, que não sobrava energia para cuidar desse. Não me sobrava energia. Muitas vezes eu queria me expressar de forma íntegra, mesmo que imperfeito, mas eu tinha medo e insegurança. Então eu me calava, eu me omitia, eu guardava meu sentimento, eu não me expressava, ia para a indiferença e aí estava tudo bem, né? Então eu preferia ser o sofrimento que eu sofria a dar um salto em conhecer a verdade sobre mim que eu ainda não vivia, né? E aí, estando em recuperação, aqui no CR, eu fui conhecer a verdade ao meu respeito, que eu ainda não tinha em mente. Isso, para mim, foi conhecer a verdade e deixar ela me libertar de fato. É um processo diário, não foi de uma vez, não. Não tem sido de uma vez, né? Bem, seguindo aqui, então, ao longo e a maior parte da minha vida, eu pude estar presente, observando com as lentes da verdade o que acontecia dentro de mim, de olho nos meus aspectos de caráter para poder ressignificar o passado e atribuindo a ele um não poder sobre minha vida. Então parei de me identificar com os meus sofrimentos emocionais de longos anos, como também parei de investir uma grande necessidade de dar sentido aos meus sofrimentos, e eu alimentava um eu interior infeliz, alimentava uma identidade que tinha medo de perder algo ou alguém novamente. E alimentava um eu resistente a me ver de uma forma que agradasse a Deus. Bem, falei aqui um pouco de mim, vamos seguindo. Em cada um desses aspectos, então, nós podemos observar coisas boas e coisas ruins também. Vou voltar aqui. Opa.
Passou. E aí, vamos focar em 4 áreas de nossas vidas, possíveis defeitos de caráter que nos impedem de receber toda a alegria que Deus deseja nos dar. Então tá lá. Vocês têm aí no panfleto os títulos, essas 4 áreas, mas aí vocês vão completar com lápis aí ou com a caneta. Então, a primeira área ali é relacionamento com os outros. Tá? Relacionamento com os outros. Prioridades em sua vida, é o outro item. Sua atitude, é a terceira área. E sua integridade é a 4ª área. Ok? Bem, relacionamento com os outros. Vamos entrar nas perguntas já. Vamos entrar nas perguntas, então. Opa, tem um versículo aqui, ó. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam, e não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Mateus 6, 12, 3. E nessa área do relacionamento com os outros, tem ali as perguntas para você fazer para você mesmo. Tá? E a primeira pergunta é: quem feriu você? A segunda: você guarda rancor de alguém? Essas perguntas vocês não têm aí, tá? Vocês só têm o título, mas vocês podem acompanhar pelo telão lá. Então, 1, quem feriu você? 2, você guarda rancor de alguém? 3, contra quem você ainda está procurando vingança? 4, você tem ciúme de alguém? 5, você tenta justificar suas atitudes erradas dizendo que é culpa dos outros? Seguindo, 6, quem feriu você? E 7, a respeito de quem você tem feito críticas ou fofocas? Isso. Bem, nessa área, falando rapidamente aqui, eu trabalho nesse sentido de parar de justificar minhas atitudes ou omissões por achar que a culpa é de alguém lá do meu passado, né? Como, por exemplo, meu pai e minha mãe, que viviam intensas brigas, que eu não me lembro dessas brigas. Mas eu absorvi a ideia de que relacionamentos não era uma boa ideia. Eu absorvi isso para a minha vida. Por isso, eu sempre fui superficial e distante nos meus relacionamentos, para evitar conflitos, né? Principalmente conflitos de ideias, por mais simples que fosse. E aí eu tentava me resolver sozinho em tudo, né? Bem, um ponto positivo nessa área é que hoje, casado há 1 ano e 5 meses com a Aline, aprendo que relacionamento saudável se aprende e se vive um dia de cada vez, fazendo escolhas e reagindo positivamente, mesmo quando as coisas não saem do jeito que eu gostaria. Olho para a minha responsabilidade para poder me posicionar de forma produtiva hoje. Porque o momento é agora, o presente é já. Não tenho mais energia para ficar gastando com reestímulos, com reverberações de experiências negativas da minha história que eu nem me lembro. Bem, seguindo, o outro item é prioridades em sua vida. Mesmo depois de tomar a decisão de entregar sua vida e suas vontades a Deus, em que áreas você ainda não está colocando Deus em primeiro lugar? O que em seu passado está interferindo para que você não faça a vontade de Deus? Outra pergunta, a 3. Quais têm sido suas prioridades no trabalho, nas amizades e nos seus objetivos pessoais? A pergunta 4, quem foi machucado pelas suas prioridades? Ali não é que, é quem, né? Quem foi machucado pelas suas prioridades? E a pergunta 5, o que era positivo em suas prioridades? Então aqui é uma pergunta chamando você, estimulando você, provocando para que você relembre e traga coisas positivas da sua história. Tá?
não ficar só no negativo. Bem, nessa área, eu estou respondendo todas as perguntas numa só aqui, numa resposta só. No negativo, minha tendência é querer tomar conta de tudo sozinho. Cresci sem meu pai e pela dor da espera nunca entendida, da espera da pessoa dele, adotei uma postura de me cuidar e não precisar de ninguém. Eu lembro, eu era pequeno, era adolescente, eu formulei a seguinte programação na minha mente: eu vou me virar sozinho, vou mostrar para todo mundo que eu não preciso de ninguém. Mas eu tinha essa necessidade, né? Não sei. Bem, adotei uma postura de me cuidar e de não precisar de ninguém. E, no lado positivo, coloco Deus como Pai em todas as áreas da minha vida, de forma integral e não parcial. Compartilhar minha vida com o Pai que tenho hoje, recuperar a minha filiação e a paternidade de Deus em minha vida, sem o orgulho ferido, e fazer as pazes com a figura de Pai na pessoa de Deus. Então, é como se Deus me desse um chacoalhão e dissesse: olha, o teu pai não está aqui, ele não esteve em você na maior parte da sua vida, mas eu estou aqui, eu sempre estive, sempre estive. Muito bem, seguindo aqui, prioridades em sua vida. Faltou uma pergunta, né? Prioridades, que é o que havia de errado com suas prioridades? Eu pulei essa pergunta, tá lá, ó. Prioridades em sua vida, ok. Seguindo, sua atitude. Pergunta 1. Você tenta sempre ter uma atitude de gratidão ou sempre se vê reclamando das circunstâncias? Essa pergunta aqui mexeu comigo. 2. Em que área da sua vida você é ingrato? Também tem muito a ver comigo. 3. Você tem se irritado e explodido facilmente com as pessoas? 4. Você tem sido sarcástico? 5. O que em seu passado ainda lhe causa medo e ansiedade? Acabou. Aqui são 5 perguntas. Bem, nessa área, no lado negativo, a minha tendência é evitar conflitos, sim. Então, evito sentir as dores, as indignações e assim ir para a indiferença, porque lá eu economizo energia, mas engano meu. Porque sublimar sentimentos, decepções, ou situações em que fui contrariado, segurar isso lá no fundo, como uma vez eu ouvi a Rosine falar, quando nós enterramos algo vivo, ele não morre, ele continua vivo. Segurar isso lá embaixo foi muito difícil. Então, aqui no Serra eu deixei tudo vir à tona e hoje lido diferente com essa área aqui. Sublimava minhas opiniões, meus pontos de vista, minhas preferências, em detrimento de outros, para ficar tudo em paz, e aí eu não sentia nada. Uma estrutura de superioridade e orgulho doentio. Aí eu fingia que eu era superior, que eu não precisava resolver nada, para mim estava tudo bem. Orgulho latente, né? Disfarçado lá, mas estava lá. Né? Seguindo aqui, um lado positivo nessa área. Hoje reclamo menos e exercito a gratidão. Nas demandas, olho para dentro de mim e trabalho com uma estrutura para resolver uma situação, um sentimento ou um pensamento que precise de minha intervenção de forma positiva agora. Então agora eu sou o protagonista, agora eu tenho que me posicionar, agora eu tenho que fazer acontecer, né? Direciono a energia da ira também, que era um sentimento que eu sublimei a vida inteira. Eu achava que se irar era pecar contra Deus, e aí eu aprendi que não, eu posso me irar, mas eu não posso dormir com a ira. Eu posso me irar, mas eu não posso despejar isso em cima do outro de forma agressiva, de forma violenta. E aí eu já tive oportunidades na minha vida de canalizar a energia da ira com amor e graça de forma positiva. Mas, claro, eu tive que respirar umas 20 vezes, contar até 30, para poder saber direcionar. Né? E aí, fazer, né? Lidar com as questões, com as demandas de forma positiva, sem que eu precise ferir ninguém hoje. E aqui a última série, aqui a última área é sua integridade. E a pergunta... Opa, eu pulei? Não? Peraí. Acho que eu pulei aqui.
Aqui, sua integridade, vamos lá. Em que área da sua vida você foi desonesto no passado? 2, você roubou alguma coisa? 3, você exagerou sobre si mesmo para parecer melhor? 4, em que áreas você agiu com falsa humildade em seu passado? E 5, você finge viver de um jeito diante de seus amigos cristãos e de outro em casa ou no trabalho? Nessa área aqui, eu fui desonesto sim comigo mesmo, pensando que eu daria conta da minha vida sem precisar de ninguém. Então, diante das dores, eu ia para a indiferença, como eu já falei, e assim negava e acumulava os sentimentos de forma velada que consumiram a minha vida, literalmente. Não buscava ajuda, achava que o orgulho me garantiria uma autossuficiência. Já não bastasse o sofrimento, então, para que me expor como vulnerável, medroso e fraco? E no lado positivo, eu cumpria bem minhas obrigações escolares, não colava nas provas, gostava de obter as notas de forma honesta. No Exército Brasileiro, recebi um certificado de honra ao mérito, dada a minha postura exemplar. Na igreja, desenvolvi meu dom e talento musical com irmãos que me ensinaram e aprenderam comigo também. E hoje eu me permito correr riscos, venço o medo, me aproximo, peço ajuda e me coloco em situação de vulnerabilidade, sim, sabendo que não tenho garantias fora do amor de Deus. Sirvo aqui no CR sem necessidade de ser perfeito, sem necessidade de aceitação, de reconhecimento com leveza, e faço para Deus e para os irmãos com o mesmo amor e graça o que recebo, como recebo do Pai. Deus se tornou para mim a referência de amor e de graça, assim entro no processo de aceitar sua vontade, sabendo que é boa, perfeita e agradável. E aqui, no inventário aqui, tem uma parte do lembre-se, tem um versículo. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Mateus 6, 12, 3. E lembre-se também, você precisa manter o seu inventário equilibrado. Então, anote também novos relacionamentos positivos, áreas da sua vida que conseguiu entregar a Deus, como sua atitude melhorou desde que você começou no CR, e como tem conseguido sair da negação. E 5, como você tem conseguido aceitar a vontade de Deus. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé, e nós vamos fazer uma oração juntos aqui. A oração, ela está lá para o final dos slides. Isso aí. Muito bem. Vamos orar juntos? Vamos ler com voz, em voz. Vamos lá. Deus Pai, obrigado pelas pessoas aqui, cada uma delas. Obrigado por dar a elas a coragem para iniciar o difícil passo de fazer um inventário. Dá-lhes o desejo e a força de que precisam para seguir adiante. Dá-lhes coragem e ilumine o caminho delas com a tua verdade. Pelo nome poderoso de Jesus nós pedimos. Amém. Obrigado por me ouvirem.